E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E nesse vídeo pra gente falar um pouquinho a respeito de Mano Menezes, que enfim está de volta ao Corinthians, e também sobre o Tite, que ainda não definiu sobre o seu retorno ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Flamengo, ou se pretende se aventurar em outros países afora. E tem gente interessada no Tite de fora do Brasil, tá? Bom, antes da gente entrar no vídeo hoje, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, beleza? Bom, sem enrolação então, simbora para o vídeo hoje, pessoal, começando por Mano Menezes, que enfim acertou seu retorno ao time do Corinthians. No vídeo de ontem eu postei informações relacionadas ao Tite, ao Mano Menezes, que poderia ser um plano B do Corinthians, e de fato se concretizou porque o Tite recusou a possibilidade de assumir o time do Corinthians, tá? Há algumas tratativas em relação ao Tite com o Flamengo ainda, mas a gente já vai entrar nesse detalhe. Bom, falando sobre Mano Menezes, ele acertou o retorno dele com o Corinthians num contrato que vai até o final de 2025, 2 anos de contrato de um treinador que, querendo ou não, é uma incógnita, né, pessoal? Por mais que ele tenha tido uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, brasileiro de Série B, Copa do Brasil, Paulistão, eu acho que talvez você fazer um contrato longo assim é meio complicado. A gente não sabe o que esperar. Faz um bom tempo que o Mano Menezes não conquista títulos de expressão, mas acredito que é plausível a contratação dele, porém não com um contrato tão longo assim, tá? O Mano Menezes, que de fato era a última cartada, a última opção do Corinthians, é um bom nome e o Corinthians não tinha muitas outras opções no mercado para contratar um treinador de renome, um treinador assim, de excelente classe A, como foi o caso do Tite. Então, para mim, é um nome coerente, tá? Eu acho que a diretoria não fez nenhum tipo de ação, estratégia mirabolante. Foi lá, chegou, conversou com ele, ele aceitou a proposta e tá fechado com o Corinthians. Gostaria de saber muito, inclusive, de vocês torcedores, o que vocês acham da contratação do Mano Menezes, teria contratado outro, enfim, aproveite como os comentários, pois é sempre muito importante a participação de todos vocês. Mano Menezes, que já deve começar nesta sexta-feira os preparativos para o jogo contra o São Paulo no sábado às 6 horas da tarde, 6h30 mais precisamente. Acredito que deva poupar alguns jogadores, visando o jogo de volta na Sul-Americana contra o Fortaleza lá no Castelão. Então talvez tenhamos um time reserva ou um time, digamos, alternativo contra o São Paulo, tá? Bom, falando um pouquinho sobre Tite, pessoal. Tite ainda não acertou com o Flamengo, tá? Eles estão conversando. Ontem teve um jantar com o Rodolfo Landim e o Brás também, mas ainda não foi batido o martelo. O Tite ainda tenta estruturar a sua equipe, sua comissão técnica, para verificar alguns fatores, de fato, se assina ou não. Porém, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade do Orlando City, segundo noticiou o Globoesporte.com. Orlando City tem interesse, porém, esse interesse seria possível somente a contratação do Tite, caso o Tite também quisesse, mais para o final da temporada da Major League Soccer, tá? Então eles não pretendem contratá-lo por agora, mas sim na reta final desse ano. Então esse seria um ponto. E outro ponto também é o fato do Tite se manter longe dos grandes centros futebolísticos. Ele que visava logo após a Copa uma proposta de um clube europeu que não se concretizou até agora. Se ele for para a Major League Soccer, com toda certeza vai ficar afastado dos grandes centros do futebol, como o próprio Globo Esporte noticiou, tá? Acredito que começar para o reto final do ano ou no ano que vem, talvez não fosse o grande empecilho do Tite, mas acho que o ponto de ser um time sem expressão, né, no futebol mundial Orlando City talvez não seja tão atraente para a sua carreira. Ele que ainda tem o desejo de rumar para algum clube do futebol europeu, pelo menos intermediário, ele tem interesse. Mas vamos só acompanhando os desdobramentos. Eu acredito que amanhã, ao final de semana, temos alguma definição em relação ao acerto com o Flamengo. Eu acho que ele vai, de fato, acertar com o Flamengo. Eu acho que é só mais uma questão de tempo. Eu acho que até sábado ele deve acertar alguns pontos. Um detalhe, né? Eu esqueci de falar para vocês. O São Paulo já foi desligado na tarde desta quinta-feira, já não é mais técnico do Flamengo. E ou quem vai treinar o Flamengo no sábado ou vai ser, eu acho que o Mário Jorge, se eu não me engano, ou propriamente o Tite estará à beira do campo.
Acho que o Tite talvez seja um pouquinho difícil, porque talvez tenha algumas burocracias, né? Entre sexta e sábado, que acho que é quando rola o jogo, acho que não vai ter tempo hábil. Então provavelmente vai ser o interino que vai assumir o comando do Flamengo. E talvez se o Tite de fato firmar no sábado, provavelmente na semana que vem já comece os trabalhos com o time do Flamengo. Tá certo, pessoal? Bom, foram essas as notícias desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem bastante like. O que vocês acharam, torcedores do Flamengo e Corinthians, dos nomes que estão aí em vias de começar no trabalho? E aí, gostaram do Mano Menezes, corintianos? Gostaram da possibilidade de contar com o Tite, flamenguistas? Aproveite o campo dos comentários, pois é sempre muito importante a participação de todos vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até mais e valeu!